Bom dia a todos. Agradeço a organização pelo convite. Sempre uma honra. Agradeço a vocês pela presença. Parabéns, Rico. Excelente apresentação. Vou falar sobre PrEP sob demanda. Tem pouca coisa nova sobre PrEP sob demanda. Fui dar uma busca no clinicaltrials.gov e os estudos registrados. Essa semana eu encontrei 2 estudos registrados de PrEP sob demanda. Mais de 400 estudos de PrEP de uma maneira geral. Começar agradecendo ao Dr. Jean-Michel Molinar, que é o criador da PrEP sob demanda, que gentilmente cedeu a maioria dos slides que eu vou mostrar aqui hoje. Conflito de interesses. Por que testar PrEP sob demanda? Esse slide é do Dr. Jean-Michel. Então, é um esquema posológico conveniente, que pode melhorar a adesão e a efetividade geral. O uso de tenofovir gel, dependente de atividade sexual, foi efetivo no Capriza 004, mas o uso desse mesmo tenofovir gel foi ineficaz no estudo Voice. As diretrizes da PrEP sob demanda são claras quanto ao momento de iniciar e de interromper a PrEP. A questão de melhor segurança, devido à exposição menos frequente aos medicamentos, rins e ossos, e aí eu faço um paralelo com a apresentação do Rico, e eu gostaria muito que, quando entrasse PrEP injetável no Ministério, que o grupo 50+ tivesse essa possibilidade, que é um grupo que está desprotegido aí de estratégias de prevenção. Custo-efetividade melhor. Lá fora isso funciona bem, aqui no Brasil, todo medicamento é disponível pelo SUS, e o medicamento que hoje é entregue pelo Ministério, ele não pode ser usado, está lá na bula dizendo para não usar depois de 30 dias de aberto. Então, mesmo que o indivíduo faça pouco sexo e use somente 6 comprimidos, aquele frasco, após 30 dias, deve ser desprezado. Isso a gente descobriu recentemente com um voluntário de PrEP, que é farmacêutico, e se deu o trabalho de ler a bula e chamou a atenção da gente para isso. Diagnóstico mais fácil das falhas de PrEP, risco menor de selecionar resistência à tenofovir FTC e uma alternativa à PrEP diária, se não estiver disposto ou se não for capaz de tomar comprimidos todos os dias. A gente sabe que as pessoas reclamam de ter que usar comprimido todo dia, né? E assim, o Dr. Jean-Michel, ele não tirou da cabeça dele o esquema que ele ia propor como primeiro estudo de PrEP. Foi feito inicialmente um estudo de macacos, e aí ele testou várias doses, e a dose que foi melhor foi esta aí, que está no grupo 4, que é 2 horas antes e 22 horas depois. O grupo 4 e o grupo 5 foi onde teve o melhor desempenho. Por isso, a dose escolhida para a PrEP sob demanda foi a dose do grupo 4. E aí a gente vê aí o efeito, né, mostrando que a PrEP sob demanda aí protegeu os macaquinhos, 83% de eficácia. E aí o primeiro estudo, um estudo importante chamado HyperGay, é um hiper com I, não é com H, e era para homens que fazem sexo com homens, HIV negativo, sexo anal sem preservativo, com 2 ou mais parceiros nos últimos 6 meses. Então, população extremamente vulnerável. Precisava ter um clearance de creatinina maior que 60 e o HbsAg negativo. Então, os indivíduos foram randomizados para receber tenofovir FTC sob demanda ou placebo sob demanda. E todo um pacote de prevenção, preservativos, testagem frequente, distribuição de gel, tudo isso foi ofertado durante esse estudo de PrEP sob demanda. Então, não era um estudo que simplesmente comparava Truvada versus placebo. Era um estudo de prevenção de uma maneira geral. E aí, por que esse estudo tinha que ter placebo? Uma evidência sem viés para avaliar um benefício adicional de um outro dosagem de PrEP em HSH. Os participantes de ambos os braços se comprometeram a reduzir o risco de infecção pelo HIV e outras ISTs. O HyperGay, como eu falei, não é um estudo apenas um estudo controlado. O HyperGay é um estudo de prevenção, participantes obtêm acesso gratuito a um pacote completo de prevenção disponível. Eu vou pular um pouquinho. E aí, como é o regime do PrEP sob demanda? O indivíduo toma 2 medicamentos de 2 a 24 horas antes do ato sexual. Aí, quando tem o ato sexual, ele toma mais um comprimido 24 horas depois da tomada.
e depois mais um outro comprimido 48 horas depois da primeira tomada. Então, para cada ato sexual, são 4 comprimidos de Truvada. Se ele tiver sexo nesse período aí que está já em uso de PrEP sob demanda, então prorroga, não precisa, está dentro do prazo, não tinha parado, não precisa fazer de novo a dose de ataque de 2 comprimidos, mas vai fazer um comprimido depois de 24 horas e outro depois de 48 horas. Então, após o ato sexual, mais 2 comprimidos. E aí a gente vê que ocorreram 14 casos de infecção pelo HIV no grupo placebo e somente 2 no grupo de medicação ativa. Uma proteção aí de 86%, o PrEP sob demanda controlada foi capaz de prevenir 86% das infecções pelo HIV. Quando saiu esse dado, o DSMB, o Comitê de Segurança, recomendou a parada do estudo e oferecer a PrEP sob demanda com medicamento ativo para todo o grupo. Uma coisa, já em 2015, a OMS já começou a falar de PrEP, já implementou no guideline da OMS PrEP sob demanda no guideline da OMS entrou posteriormente, em 2019. E no Hipergay, como eu tinha falado para vocês, a gente vê aí, na primeira fase, foram quase 400 indivíduos, 212 num grupo, 219 no outro, e aí a gente vê as taxas de infecção, de incidência de HIV. Então, no grupo placebo foi 6,6, no grupo medicação ativa 0,91, e na fase aberta, que todos receberam medicamento ativo, 0,19. Então, na fase aberta, os indivíduos foram mais aderentes à PrEP sob demanda que na fase fechada. Sabia que estava usando realmente medicamento, né? Então, nessa fase aberta, a redução relativa foi de 97%. Níveis de adesão, chama atenção aí para a gente. Uma barra aí é o grupo cego, a outra é Open Label Extension, que está aí como OLE, e a gente vê que a adesão, que esse grupo das barras vermelhas, ela foi maior no grupo de extensão aberta, que justifica essa prevenção aí de 97%. E aí uma análise não programada, né, uma análise pós-hoc, daqueles indivíduos que faziam pouco sexo. Então, mesmo nos indivíduos que faziam pouco sexo, a PrEP sob demanda funcionou. Então, teve 6 casos de infecção pelo HIV no grupo placebo, nenhum caso no grupo medicamento ativo. Aqui um trabalho interessante que mostra para a gente a importância de dar esse intervalo aí antes da infecção, da exposição. Então, eles avaliaram a administração de dose dupla de tenofovir entristabina, como era recomendado no protocolo, e foi fazendo biópsia retal para verificar. E a gente vê que as barras vermelhas é o nível de tenofovir e elas começaram a surgir 24 horas depois da exposição de 2 comprimidos. Então, quando a gente está orientando um paciente de PrEP sob demanda, a gente sempre recomenda que ele tome de 2 a 24 horas antes do ato sexual, preferencialmente mais próximo de 24 horas que de 2 horas. Quando se pensou nesse PrEP sob demanda, se acreditava que teria menos eventos adversos. A gente realmente teve, o grupo tenofovir entristabina teve mais eventos gastrointestinais, náuseas, vômitos e dor abdominal. E teve 3 casos de indivíduos do grupo, já na fase aberta, no grupo tenofovir entristabina aberto, 3 casos que descontinuaram por conta de alteração da função renal. A gente vê aí embaixo, um com clearance de creatinina de 48, o outro de 71 e o outro de 76. Aqui comparando, no estudo como um todo, né, os níveis de clearance de creatinina. E a gente vê que não houve diferença entre a PrEP sob demanda, medicação ativa, e a PrEP com o placebo. Prevenir. Na França, esse estudo aqui é um estudo muito interessante, que é um estudo vida real na França. Na França, onde foi feito o Hipergay, o primeiro estudo, no programa de saúde deles, eles deixaram as 2 possibilidades disponíveis e o indivíduo poderia escolher qual é que ele quer, sob demanda ou contínua diária. E a gente viu
e eles, inclusive, poderiam mudar a decisão ao longo do estudo. O que a gente viu, os objetivos do estudo são esses, eu vou passar um pouco mais rápido. Também era para avaliar eventos adversos, as mesmas coisas do hipergame. A gente já tem só 9 minutos aqui. As características basadas, a gente vê que foram bem balanceadas entre os dois grupos. Uma coisa que chamou a atenção foi o grupo diário teve um pouco mais de atividade sexual que o grupo que era sob demanda. Essa barra aí vermelha. E, de uma maneira geral, ao longo do estudo, metade escolheu um braço, PrEP diária contínua, outra metade escolheu a PrEP sob demanda. A adesão à PrEP também foi semelhante, um pouco melhor a adesão, principalmente ali, primeira barra, uso total de PrEP, melhor no grupo diário que no grupo sob demanda. Então, o grupo de PrEP diária fez mais sexo, usou menos preservativo, teve mais ISTs e teve mais adesão à PrEP. Então, a incidência de HIV nesse estudo, a incidência global de HIV de 0,09 por 100 pessoas ano, a média de acompanhamento de 8,7 meses e taxas de descontinuação do estudo de 8,9 por 100 pessoas ano. 143 infecções foram evitadas com esse estudo. E aí a gente vê aqui, teve apenas 2 casos de contaminação no grupo tenofovir encefalina sob demanda, mas esses 2 casos, os indivíduos tinham parado o uso da PrEP, um caso 10 semanas antes da infecção, o outro caso 7 semanas antes da infecção. Então, teve 2 casos apenas, e olha que é um estudo com um N muito grande, 3.000 pessoas. Infecções de hepatite viral, a gente vê que houve aí alguns casos de hepatite C, teve também casos de hepatite E e de hepatite B, mas, de uma maneira geral, foram semelhantes entre os 2 grupos. A hepatite C, 9 casos no grupo PrEP diária, 11 casos no grupo PrEP sob demanda. Incidência de ISTs, mostrando que era uma população muito vulnerável. Então, de uma maneira geral, aumentou a incidência de IST, todas as ISTs, em torno de 48%, essa barra vermelha em cima. A barra preta, que é a última, é a da sífilis, foi onde mais aumentou a incidência de sífilis, 120%. E clamídia e gonorreia ficaram semelhantes, em torno de 47%, 48%. A gente vai ver agora no próximo diapositivo. Então, a gente vê aí a incidência de clamídia trachomatis e Neisseria gonorreia anal foi maior no grupo de PrEP diária que no grupo de PrEP sob demanda. Lembra que eu falei que esse grupo teve mais atividade sexual que o grupo de PrEP sob demanda. Então, o PrEP diário teve mais ISTs, clamídia, gonorreia, e a outra barra é a incidência de gonorreia, também um aumento aí de 48%. Eventos adversos. O grupo de PrEP sob demanda teve menos efeitos colaterais, um pouquinho menos esses efeitos gastrointestinais, mas, de uma maneira geral, os efeitos colaterais foram semelhantes. Na verdade, o PrEP sob demanda, a gente está vendo aqui, 88 pacientes no grupo de PrEP diária e 111 no grupo de PrEP sob demanda. Anormalidades laboratoriais, uma das justificativas para fazer essa PrEP sob demanda vai ser menos tóxico para o rim, e aí a gente vê aí que a taxa de diminuição do clearance de creatinina foi semelhante nos 2 grupos, então não protegeu isso. PrEP sob demanda, resumindo aí o estudo, a incidência de HIV foi de 1,1 nos 2 grupos. A proteção na última relação sexual, o uso correto de PrEP foi de 98%, então a maioria usou bem a PrEP. E a taxa de clearance foi semelhante aí nos 2 grupos.
Então, um resumo, o relatório interino desse estudo de corte aberta, incluindo participantes, HSH, 50% em PrEP diária, 50% em PrEP sob demanda. Os participantes usando PrEP diária tiveram mais parceiros, mais sexo sem preservativo, uma incidência maior de ISTs bacterianas, eficácia alta da PrEP diária e sob demanda em HSH. Como eu tinha falado, apenas 2 infecções no grupo PrEP sob demanda, mas eram indivíduos que tinham descontinuado a PrEP, um 7 semanas antes, o outro 10 semanas antes. O perfil de segurança bom com ambos os esquemas posológicos e apesar de 3 participantes com descontinuação devido a eventos gastrointestinais. Então, tiveram 3 descontinuação por eventos gastrointestinais, náuseas, vômitos e dor abdominal. PrEP sob demanda já está aprovado em vários países, a gente vê aí França, Reino Unido, Europa, Canadá, Austrália, mais recentemente foi aprovado no Brasil, vou colocar os slides dos critérios no Brasil. E, em 2019, a OMS colocou o regime Event Driven, né, aquele regime guiado pelo evento de ato sexual. Então, em 2019, o regime 2+1+1, como tem sido mais reportado a PrEP sob demanda. E a PrEP sob demanda, segundo a OMS, é recomendada para homens cisgênero de qualquer orientação sexual. Os dados hoje ainda são insuficientes para prevenir a aquisição de HIV via sexo vaginal receptivo, incluindo sexo neovaginal. Isso é totalmente justificado por 2 motivos. Primeiro, que não foi feito estudos de PrEP sob demanda em pessoas designadas sexo feminino ao nascer, e por esses estudos de farmacocinética que foram feitos antes de iniciar os estudos de PrEP sob demanda, a gente sabe que o tenofovir atinge níveis na mucosa do colo retal maiores, 10 vezes maiores que na mucosa vaginal. Então, muito possivelmente, PrEP sob demanda nunca vai ser usada em mulheres. Aqui o critério aqui no Brasil, na nossa nota técnica, que saiu em agosto de 23. Então, quem pode usar? Homens cisgêneros, heterossexuais, bissexuais, gays e outros HSH, pessoas não binárias designadas como do sexo masculino ao nascer, travestis e mulheres transexuais que não estejam em uso de terapia hormonal à base de estradiol. Pessoas que tenham relações sexuais com pouca frequência, menos que 2 relações sexuais por semana. Se tiver mais que 2 relações... Lembra que para cada relação sexual são 4 comprimidos. Então, se tiver mais de 2 relações sexuais por semana, é melhor PrEP contínua. E as pessoas podem transitar entre PrEP contínua e PrEP sob demanda. Está numa fase calma, que não está se expondo, dá uma paradinha, voltou a se expor, vai para a PrEP. E é importante para aquelas pessoas que se sintam capazes de esperar, né, pelo menos 2 horas de antecedência, tomar o medicamento antes do ato sexual, e que consiga controlar, né? Vou esperar pelo menos as minhas 2 horas para ter segurança, né? Então, são para pessoas bem metódicas. E uma coisa que me chama a atenção na PrEP sob demanda, eu já vi paciente com nível superior que manda um WhatsApp para mim, Valdez, eu transei ontem e eu me atrapalhei. Apesar de você ter dito que era para tomar 2, de estar na receita, eu só tomei 1. O que é que eu faço? Isso não está em guideline nenhum. Eu disse, toma o outro agora e segue o baile. Felizmente não se infectou, mas isso pode acontecer. Então, ainda da nota brasileira, não deve ser prescrito para mulheres cis, pessoas trans ou não binárias designadas do sexo feminino ao nascer. Qualquer pessoa em uso de hormônios à base de estradiol, a gente sabe que o estradiol diminui os níveis de tenofovir, em alguns estudos em torno de 15%, mas tem estudo que relata até diminuição de 30%. Pessoas utilizando a associação de tenofovir alafenamida, apesar da gente não ter essa associação no Brasil, mas na nota técnica já está dizendo, não tem critérios para PrEP sob demanda. E também em pacientes com infecção por hepatite B, fazer uso intermitente de tenofovir na pessoa com infecção hepatite B, corre o risco de flare da hepatite B.
Como é que os guidelines recomendam? O único que está em todas as situações, os únicos, né, a PrEP diária contínua e, do outro lado, aí a PrEP injetável com cabotegravir a cada 2 meses. A gente sabe que a PrEP sob demanda não está aprovada na bula pelo FDA e a recomendação, por que que não está? Porque o estudo de PrEP sob demanda não foi feito nos Estados Unidos, teve apenas um estudo, terminando, falta só mais um slide. Teve apenas um estudo antigo, um HPTN 067, e, por conta disso, a gente não está liberado, não está no guideline americano. Eles até citam, mas é uma indicação off-label, que significa na responsabilidade do médico. A PrEP com TAF, ela é aprovada para HCH, mulheres transgênero e homem heterossexual. Não é aprovada em mulheres heterossexual e homens transgênero. E a PrEP com cabotegravir, como o Rico já falou bem, está na bula do FDA e também já está entrando aí nos guidelines internacionais. Para terminar, evidência convincente da efetividade e segurança da PrEP oral sob demanda contra tenofovir FTC em HCH. PrEP sob demanda fornece instruções sobre como iniciar e interromper a PrEP. A PrEP oral sob demanda aumenta as opções de PrEP e pode aumentar o número de usuários de PrEP. PrEP oral sob demanda precisa ser testada em outras populações. Muito obrigado pela atenção.